Fala pessoal, estou aqui hoje para mais uma consultoria. Hoje eu vou conversar com o Adamo Martins, que é guitarrista, professor de música, aluno do PMD já há alguns meses. Ele está começando um projeto digital do zero e a gente vai conversar os detalhes aí nessas primeiras dúvidas que surgem na cabeça aí de quem está começando, as inseguranças, os medos e tudo que está acontecendo durante essas primeiras etapas e como que a gente pode resolver isso. Eu tenho certeza que ele vai trazer vários questionamentos que são comuns e que a gente vai poder aqui dar um norte não só para o Adamo, como para quem está ouvindo essa consultoria aqui também. Então, para começar, Adamo, se apresenta aí, fala um pouquinho sobre o seu trabalho para o pessoal conhecer. Olá, prazer. Valeu, Rafa, por estar falando com você hoje. Meu nome é Adamo, né? Eu sou guitarrista violonista. Eu trabalho mais ou menos há 10 anos, né, como professor de música e tal. Sempre trabalhando em escolas, né? Aulas presenciais na minha casa, algumas aulas online, né? Um tempo atrás. E trabalho um pouco, né? Como freelancer e tal. Mas a minha renda maior sempre foi vindo de aulas, né? Essa parte educacional aí. E como aconteceu com um monte de gente, a minha ficha em relação ao digital caiu no meio da pandemia, né? Foi quando eu fui correr atrás, estudar, sacar as coisas e tal, para tentar trazer o meu trabalho também pro digital, aí, online. Tanto que você entrou no PMD esse ano, né? Porque a gente teve uma onda grande em 2020, né? Justamente por causa da pandemia, né? Exatamente. Só que o problema da pandemia é que foi assim, né? Tipo, acabou, eu tava com bastante coisa marcada até para tocar e tudo mais. O que aconteceu é que rolou toda aquela incerteza, né? Então, os alunos, eles falaram, ó, cara, eu não sei se eu vou continuar trabalhando, tal, então eu vou ter que cortar as aulas. Os eventos acabaram todos e, tipo, a gente meio que ficou sem, assim, sem norte. Eu e a minha esposa, né? Nós dois autônomos. Então, há um bom tempo eu queria fazer o curso, mas estava sem grana também, e aí Uhum. só surgiu a oportunidade esse ano. Eu espero que eu não esteja tão atrasado assim, né? Não, não, não. Eu falei mais no intuito assim de entender a timeline, né? Mas é claro, né? Aham. Obviamente a gente entende. E o que eu queria entender aí, cara, é o seguinte: você está começando do zero. A gente conversando aqui nos bastidores antes de começar a entrevista, tô confundindo, consultoria. Não deixa de ser uma entrevista, né? É. Mas você falou que tinha muito essa questão da resistência com a questão de como que eu vou fazer um curso se eu não sou famoso, né? Vamos debater isso um pouco. O que passava aí na sua cabeça e tal? Putz, cara, o que passava na minha cabeça? Por exemplo, eu abri ou abro o Instagram, e, sei lá, eu vejo o Kiko Loureiro vendendo curso, né, de guitarra, por Uhum, exemplo. E outros nomes, assim, né? E, por exemplo, eu cresci na igreja evangélica, né? Sou cristão e tal, e tem um monte de cara também que é super conhecido. E na pandemia todo mundo resolveu vender curso também, né? uhum, Então, isso na verdade assim é uma resistência minha, na verdade até de antes da pandemia, né? Que eu falava, pô, mas eu vou vender curso, tipo, ninguém me conhece, tal, vou vender para quem, né? A gente tem um monte de gente, sei lá, no Instagram, no Facebook, mas é amigo, é família, tal. E esse foi o principal ponto, né? Quando eu comecei a criar uma coragem, assim, eu falei, a olhar com outros olhos, né? Aí me veio a segunda questão, a estrutura. Porque aí eu via os comerciais dos caras lá, tipo, os anúncios, né? Uns puta cenário, qualidade de som, de imagem. Eu falei, meu, como que eu vou fazer isso? uhum, Conversando com um casal de amigos, eles, não, Adamo, pô, grava pelo celular, tem gente que faz isso e tal. E aí eu falei, pô, legal. Eu acho que de repente não é tão impossível, não tá tão fora da minha realidade assim, né? E só que eu falei, bom, eu preciso saber direito por onde que eu tenho que começar, o que que eu posso fazer. Foi aí que eu, né, eu comecei a ter contato com o seu conteúdo.
E eu mais a fundo no seu conteúdo gratuito lá no YouTube por conta de um amigo meu, o André, que ele é aluno do Giba Faveri. Ah, sim, Grandiba. E o Giba dava maior força para ele começar a fazer algo desse tipo. E ele, na nossa conversa, até falou: pô, não, olha lá e tal, que é bacana, vale a pena, né? E foi assim que, mais ou menos, que a coisa desenrolou. Então você chegou até a mim por uma indicação, não foi anúncio nem nada. Na verdade, foi assim: eu não associei que você era o Rafael da revista. O pessoal fala bastante disso para mim. Todo mundo, a gente não tinha ideia, quando eu saía as revistas, a gente não tinha ideia, tipo, de quantas pessoas viam, não é igual o Facebook que dá alcance, impressão, né? Então, assim, todo mundo fala isso, conhecia da revista. Tudo bem, você não... Eu não Tipo, sabia para quem depois que chegava, né? eu vi você contando a sua história lá, né, em algum dos seus vídeos, eu falei, pô, aí eu associei, eu falei, tá, eu comprava as revistas todo mês, né? Eu ficava vendo os anúncios lá e tal. E então assim, eu vira e mexe, eu trombava com o seu, mas ainda naquela cabeça que eu vejo, né, que eu falei para você agora, pô, tomara que eu esteja tão atrasado, né? Mas assim, também eu vejo que ainda tem muito a resistência da galera, tipo assim, não, esse negócio de online vai passar, não sei o que, virar blogueirinho e tudo mais. Então eu meio que tinha isso também. Eu falei, não sabe curso digital, curso online, não sei o quê, não, sabe? Então, tipo, demorou um pouquinho para eu dar mais atenção, assim, entendeu? Entendi. E quando você viu que não tinha jeito, assim, você falou, meu, agora tem que ir. Eu acho que um pouquinho antes de eu comprar o curso, né? Eu estava bem convincente, falei, não, eu preciso juntar grana e preciso dar um jeito de comprar, porque realmente não tem jeito. Eu estava vendo, eu vi, né, nessa pandemia, muita escola de música quebrando, né? Infelizmente, e amigos que tinham escola, tipo, sei lá, 10, 20, 30 anos, quebrando. Eu acho que vendo muita coisa de marketing digital, aquela coisa toda, eu vi que realmente você pode alcançar muito mais gente trabalhando dessa maneira do que de repente nas suas horas aulas, assim, todo dia presencial, sabe? Eu vi que não tinha. Foi nesse processo aí que eu falei, não tem jeito, tem que fazer mesmo. E eu acho que o lance, eu vi muito você falando isso sobre, tipo assim, não importa se você não tem, sei lá, milhões de seguidores, ah, o que não é, assim, se você não é famoso, né, o que cativa as pessoas não é isso e tal, né? É você, é o que você pode entregar para elas. Então, essas palavras aí, para mim, soaram bem fortes, assim, e contribuiu também. Da mesma forma que o cara pode, sei lá, consumir de alguém ali na esquina que ele tem uma relação boa, entendeu? Algum outro produto assim, por exemplo, ele pode comprar na padaria do seu Zé e pode ir no Carrefour comprar pão, entendeu? Não, Aham, não quer dizer que o seu Zé não venda e que o Carrefour não venda. A questão é uma questão de posicionamento para quem e como você pode se adequar ali. É uma questão de você saber para quem você está falando. E aí, quando você fala assim sobre, até já entrando numa questão mais de consultoria aqui, né? Quando você segmenta a sua comunicação, por exemplo, eu falo para fulano. Por exemplo, eu estou falando para professor de música. Quando eu defino isso, ao mesmo tempo que eu estou abraçando isso, eu estou falando não para um monte de gente. Então, segmentar é realmente assim, na verdade, dizer não para 99% das possibilidades e dizer sim para 1%. sim. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você chegasse e falasse assim, meu, eu sou o melhor professor de guitarra, assim, não dessa forma, né? Mas assim, eu sou especializado em advogados, porque eu tenho o curso que vai caber na sua rotina, no estresse, sei lá. É só um exemplo, né? A mente. Então, você está abrindo mão de muita gente que pode aprender a tocar guitarra, mas talvez para aquele segmento você se torne a melhor referência, entendeu? Porque você tem a solução exata, né? Você deixa de ser generalista para ser especialista, né?
Então, Exatamente. por exemplo, eu nunca fui um professor de guitarra, tipo, eu tô falando mais das minhas aulas via Skype, né? Eu nunca fui um professor de guitarra muito toco de tudo. Assim, até pela minha cara de Stratovarius, né? Não dá para imaginar outra coisa, né? Ninguém que gostava de outra coisa vinha atrás de mim por questões óbvias, né? Então, tudo começa aí no posicionamento. Para quem que eu estou falando? Para Certo. quem eu estou falando é o mais importante. E aí você tem que conhecer esse público de maneira densa, né? De maneira que, mesmo que o cara não te fale, você já saiba o que ele está pensando. Então, por Aham. exemplo, eu já sei que o professor de música, o aluno chega no final do mês, o cara some, que o cara atrasa a mensalidade, que chega em dezembro, o aluno some, isso volta só depois do carnaval, se é que volta. Eu já sei que ele não consegue reajustar o preço dos alunos, eu já sei que ele é insatisfeito com a escola e de repente ele dá aula, porque ele acha que a escola paga mal, Aham. e ele É. queria ser mais independente e ter os alunos dele particular em casa, que ele queria ter mais tempo para fazer a música dele. Enfim, tem várias questões. Tudo isso eu sei por quê? Porque eu já fui professor de música assim no 1 a 1 por 15 anos. Então eu Uhum. conheço profundamente a cabeça, certo? Certo. Então isso é conhecer o público. Só que aí você também tem que conhecer como falar com esse público, porque senão existe uma dissonância de comunicação. E aí vem um pouco da questão dos arquétipos. Tem um livro que chama O Herói e o Fora da Lei, que explica bem essa questão. Qual arquétipo você vai vestir para ditar o tom da sua comunicação? Então, por Entendi. exemplo, no caso da guitarra, eu vejo ali no livro tem 12 arquétipos. No caso da guitarra, eu vejo 2 perfis básicos, não que sejam só esses, 3 talvez. Lá tem o arquétipo do cara comum, do herói e do sábio. Esses é o que eu vejo nos alunos de guitarra. Claro, para entender direito tem que ler o livro, tal, né? Só estou resumindo aqui para a gente entender. Então, basicamente, o cara comum é aquele cara que trabalha, né, no serviço das 9 às 5, né, das 8 às 5, sei lá, e o lance dele é sobreviver, pagar as contas, a família, tem pouco tempo para se dedicar, e o negócio dele é, tipo, tocar um rock and roll, tocar um AC/DC, beber uma cerveja no final de semana, comer um churrasco. É o cara comum. É o Certo. cara que ele não tem uma habilidade fora da curva. Por quê? Porque ele não quer se destacar. Então, se você chegar para esse cara, aí que está o ponto, o X da questão. Se você chegar para o cara né, no seu conteúdo e falar alguma coisa do tipo assim, meu, você vai ser tipo. Você tem que se esforçar, você vai ser o mestre. Vamos lá, vamos tirar 110%, 1000%, até a Vai última rolar. gota de suor. Não é esse cara. E esse cara não vai Uhum. te ouvir. Não porque ele não trabalhe, não porque ele não tenha valores fortes. Tem. Só que o valor forte dele é a sobrevivência. É tipo assim, meu Deus, sexta-feira, 5, 6 da tarde, eu quero estar com a minha família. Quero comer meu churrasco no final de semana, ligar a guitarra, tocar 2 acordes e acabou. Uhum. Então você tem, para falar esse cara, olha interessante essa ideia. Para falar esse cara, você tem que falar com o emocional. Você tem que falar com ele da família dele. Você tem que falar com ele das contas que enche o saco pagar, mas que ele tem que pagar. Que a guitarra é um meio dele extravasar isso. Legal. Entendeu? Entendi. Agora, o herói, que é o oposto praticamente, que é o Guitar Hero, você citou, por exemplo, o Kiko é um herói. Tocar lá um negócio impossível, são poucos os que vão se dedicar naquele nível para tocar aquilo. Aí, para Uhum. este cara, você tem essa comunicação de, meu, vamos lá, até a última gota de suor, vamos vencer todos os limites, vamos mudar o mundo. O herói quer deixar o seu marco no mundo. Certo. E quem se identifica com isso, compra essa ideia. O Aham. guitarrista que quer ser herói, fritador, tal, geralmente é esse perfil. Entendeu? Entendi. Então, o que eu quero dizer? É óbvio que, por exemplo, o Kiko, o Edu, o Malmsteen, por serem Guitar Heroes,
eles vão atrair provavelmente o perfil de herói. Claro, não é só esse perfil eles vão atrair, mas predominantemente o cara que quer se desenvolver ao máximo. Ok? Beleza. E aí, você pega o Mozart, por exemplo, ele já tem o perfil do quê? De sábio. Que é tipo o mestre dos magos, que é o cara que você vai chegar lá, ele vai dar um conselho e você vai para casa refletir. Entendi. Mas para que eu estou falando tudo isso? Para dizer que talvez você, com a sua comunicação, para outro perfil, você consiga falar o outro perfil de uma forma muito mais assertiva que qualquer um desses outros dois casos. Certo. Porque nos outros casos, aquele perfil não vai se enxergar. O problema é se achar nesse meio aí, né? Então, esse livro é bacana para você ler. Se você quiser, O Herói Fora da Lei. Acho que é legal. Vou pesquisar. Beleza. Tá? Isso é o tom da comunicação. Então, se você não falar sobre valores que essas pessoas têm, por exemplo, você falou que você é cristão, né? Sim. Então, tem alguns valores ali, certo? Tem alguns valores que o pessoal segue. Vou dar um exemplo assim, eu não conheço muito bem, mas, por exemplo, se você falar uma coisa totalmente ao inverso dos valores que vocês acreditam, dentro da igreja e tal, é claro que o pessoal não vai gostar, é óbvio, certo? Certo. Se por exemplo, se um guitarrista do meio gospel começar a viver valores que são diferentes daquele meio, o pessoal não vai começar a deixar de seguir ele? Ou torcer o nariz, com certeza? Com certeza. E aí tá o ponto. A guitarra, a técnica, não é nessa parte de comunicação, não é o campo harmônico, não é o hammer-on, não é o pull-off. É toda a figura, é toda a persona, é todo o avatar que você cria, entendeu? Não tem nada a ver com música aí, né? Por isso que não tem nada a ver. O arquétipo, ele lida com as questões que estão no subconsciente daquele público. Então, o herói, ele quer mudar o mundo, ele quer ser reconhecido, ele quer o troféu. O cara comum, não, ele só quer pagar as contas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: basicamente, se você falar a coisa certa para esse cara se atrai pelo seu discurso, se você é famoso ou não. Então é o negócio de você, é o que você falou, né? De conhecer o seu público e direcionar o discurso para eles, né? Seria mais Deixando ou menos claro que isso. isso. Deixando claro que isso é uma análise profunda. Profunda, talvez seja pesado, mas é uma análise não rasa, vamos dizer assim. Eu estou Sim, indo de uma forma um pouco mais trabalhada. Você certo. conhecer exatamente, né, ali o psicológico do público. Por exemplo, Ah, eu não lembro agora no livro quais marcas que ele cita, mas ele pega as marcas e coloca marcas conhecidas com o perfil do arquétipo. Então ele pega e fala assim, por exemplo, a Disney é uma marca feliz. Por exemplo, uma marca, e tem o arquétipo do mago também. Tem alguns arquétipos, né? Você pode ter vários arquétipos na mesma pessoa, na mesma marca e tal. Então, assim, tem toda uma narrativa que é coerente para aquele pessoal, para aquela segmentação, entendeu? entendi, entendi. E como que eu vou mostrar aí, falando agora do, sei lá, da rede social? Porque ali basicamente é os seus posts, os seus vídeos. Como que você vai tentar mostrar isso para as pessoas, assim? Tá, eu vou Qual que aproveitar para já abrir o seu Instagram seria a minha para dúvida? a gente já discutir isso, tá? Então, ó, Adamo Martins, guitarra e violão, professor de música, session musician, deu play e vai para a luta, né? Isso. Vamos lá. Aqui, quando você põe guitarra e violão, eu já separaria os dois perfis, tá? Não sei, talvez. É que é trabalho Ah, é? dobrado, né? Uhum. Não sei. Depende o quão esse violão aqui é um violão tão diferente da guitarra, né? O seu Sim, trabalho, o violão e tal. entendi. Deixa eu só ver aqui.
WhatsApp, YouTube, Facebook, beleza. Ok. Então, ó, aqui você está fazendo conteúdo que é técnico, certo? Certo. Batidas que resolvem violão worship, certo? Isso. Afinal, o que faz um professor? Ok, aqui tem um valor, né? Aqui você está botando um valor seu, certo? Certo. Aqui é técnico, você está falando de sweep picking, legal, ficou bonito a arte e tal. Ó, então, e por exemplo, você fez violão worship, certo? Então você focou no público gospel, certo? Isso. Ok. Então veja bem, se você focou no público gospel, eu não sei, eu não acompanho seus stories, mas por exemplo, eu acho que é coerente aqui no meio ter publicações, além da a parte técnica que você está fazendo tá muito boa, tá? Não tem o que mexer. Tá. Mas assim, como a gente está falando dos arquétipos, os valores e tal, eu acho que faz sentido, se você quer pegar este público, que você expresse seus valores aqui. Então, por exemplo, eu falo para o público gospel, é o seu caso, né? Tô falando para o público gospel. Quais valores você tem? Ah, valor X, valor Y, valor. Entendeu? Ok. Destes valores, tem que ter um post falando sobre isso. Ah, entendi. Então, por exemplo só, não sei se é isso, tá? Tá. Todo domingo é dia de culto. Para mim é muito importante a família no culto, por causa disso. E aí eu ministro louvor, é isso que fala? Não sei. Com a guitarra, porque não sei o que, tal e tal. E isso é muito importante para mim, porque não sei o que e tal. Quem gosta disso, vai acontecer o quê? A pessoa vai se identificar, certo? Certo. Em algum momento ali você falou sobre o seu público, sentir a dor do seu público e tal. Aí eu falei, pô, como eu não tenho público, eu não tenho ideia das, né, da necessidade das dores dele. Quando eu fui começar, bem, quando eu sentei, falei, bom, eu preciso definir o que eu vou postar, tal, o que eu vou gravar. Então, né, por não ter o público, eu meio que foquei numa questão assim, eu peguei da minha experiência de professor, né? E tanto que você viu, você reparou ali que eu fiz vídeos, por exemplo, dedilhado básico, pestana básica, né? Tipo, exercício para pestana. Por exemplo, é esse tipo de postagem específica, igual você fez, você falou, né, de pessoal da igreja e tal. Assim, a minha ideia era tentar pensar na galera iniciante, independente do caso desse nicho evangélico. Você acha que eu reduzo muito se eu falar só para os evangélicos? Ou, de repente, eu falando para iniciantes em geral, ou fica muito vago? Tá, a minha pergunta é: você quer falar para o público evangélico? Porque pelo texto ali eu entendi isso, pelo worship ali, né? Bom, worship tem aquela coisa de que está na moda hoje dentro da igreja, né? E a minha ideia era pegar eles, porque eu pensei desse jeito, eu falei, pô, eu tenho um monte de aluno que é da igreja, os caras têm dificuldade com batida de mão direita de violão. Então, como eu falei, pô, eu estou pensando em gente iniciante, então de repente eu posso fazer alguns posts para o pessoal da igreja que quer tocar violão, tem problema com batida. Então, você precisa pensar estrategicamente. Você Aham, tem que entender os grandes players, nenhuma postagem é feita assim a esmo, entendeu? Tudo tem ali milimetricamente calculado. Então, por exemplo, indo aqui para o seu Instagram de novo, né? Ó, aham. aqui, por exemplo, ó, batidas que resolvem, violão worship. Não vai dar para mim ouvir o vídeo aqui agora, enquanto eu tô falando com você, assim, de uma maneira clara, né? Aham. Mas, tipo assim, você tocou alguma música aqui em específico ou não? Sim, eu passei uma batida básica e dei três exemplos de três músicas diferentes, famosas. Tá, então, por exemplo, ó, Em Teus Braços, Para Onde Eu Irei, isso são bem conhecidas para o público, certo? É isso? Certo, isso. Tá, então, em vez de você escrever batidas que resolvem violão worship, você pode colocar aqui como tocar a batida da música tal. Ou Certo. é assim que se toca em teus braços. Pronto. Ah, tá.
Entendeu? Por quê? Entendi. Você focar no público gospel não tem problema nenhum. O público gospel é gigante. Sim. Existe um problema de você segmentar demais quando você tem um público que é muito pequeno. Eu ensino pessoas que, sei lá, enfim, vou dar um exemplo esdrúxulo e vai pegar mal, mas se a pessoa faz uma segmentação que é muito pequena e não tem volume, aí tudo bem, aí faz sentido, mas é só ver a quantidade de pessoas que, né, seguem esse segmento no Brasil. Então, assim, ok, não tem problema nenhum. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, se você estressar mais isso, entendeu? Eu acho que vai te ajudar. Entendi. Tudo bem, você já está colocando, né, worshippers, tal, não sei o quê. Mas eu já mexeria aqui, ó. Exemplo, ó. Você ensina guitarra e violão para esses alunos, é isso? Isso. Como que você fala? É louvar na igreja, é isso? Como que é o termo que você usa? Pode ser, louvar, pode ser louvor. Tá. Eu colocaria aqui assim, ó. Eu ensino, tá? Pessoas comuns a louvarem ou tocarem louvor na sua igreja. Nas suas igrejas, sei lá. Deixar bem claro isso. Entendeu? Entendi. De forma bem incisiva, né? Eu ensino você a pegar o violão e louvar na sua igreja. Mesmo que você esteja começando do zero. Tiraria esse session musician, né? Acho que não... Tu pode até fazer isso daqui, mas o cara não entende muito bem isso. Certo. De repente, ó, eu vou ser bem honesto com você. Se eu fosse fazer isso, eu colocaria isso que eu te falei. Aqui embaixo ainda colocaria uma frase que fosse importante para você da religião, para deixar claro. E aí colocaria aqui embaixo assim: agende uma aula experimental agora. Pá. E o link aqui para o WhatsApp. Ou me chame no direct para agendar essa aula experimental agora. Aqui, pá. Enquanto não tem o curso, né? Tô falando, né? Para o cara chegar aqui e ele saber, e tipo assim, não, tudo bem, é um professor de guitarra, mas é um professor de guitarra para o que eu quero, para tocar na igreja. Tá muito aleatório, então, né? O mercado grande, ele tem a sua vantagem, tipo igual eu fiz o Guitarra do Zero. Mas, por exemplo, eu, Guitarra do Zero, tive dificuldade de vender para o público evangélico. Tem alunos evangélicos, mas vamos dizer que se concorresse um produto meu e de alguém que fosse gospel, eu perdia. Entendi. Entendeu? Então, quando eu fiz Guitarra do Zero, apesar de chamar Guitarra do Zero, para quem que eu vendo? Rock e metal. Eu fiquei meio na dúvida por causa disso. Tinha passado algumas coisas do que você falou pela minha cabeça, a respeito de botar uma mensagem ali, um post e tal. Mas eu achei que, por exemplo, fica muito, é crente, né? Não é, sei lá, se um cara fora para querer comprar um curso, aí o cara olha, não, o cara é crente, é curso para crente. Eu achei que ia ficar muito segmentado e seria um problema. Então, você acha que não é um problema isso? Não, Porque é um porque veja público bem, grande. se você fica em cima do muro, tipo assim, as pessoas tipo não têm opinião. É uma coisa assim, eu nem gosto dele e nem odeio ele. Fica aquela coisa sem sal. É melhor que você tenha quem não goste de você, mas você está posicionado, do que aquela coisa meio assim, tanto faz quanto tanto fez, entendeu? Tá. Você pega, por exemplo, você deve conhecer o Ícaro de Carvalho. Sabe quem é, né? Sim. Sei. Então, assim, ele é bem claro nos posicionamentos dele. Bem claro. Tem quem concorda, tem quem não concorda. Eu concordo com alguns, outros não, enfim. A questão maior ele, tipo assim, ele não só não esconde, como ele até, de certa forma, dá uma provocada às vezes, né? Nos stories e tal. Mas as pessoas que simpatizam com a ideia dele viram seguidores fiéis. E quem não gosta pode até falar mal, tal, não sei o quê, mas basicamente, assim, tipo, simplesmente não segue. Então, assim, tipo, quando você tá em cima do muro, você não tá fazendo diferença. É isso que eu quero dizer. Certo. Entendi. Entendeu? Esse é o problema. A primeira coisa é sair de cima do muro. Beleza. Mas tô falando isso, né? Veja bem, é porque você
tem esse histórico, tem legitimidade, tem viabilidade, faz sentido para você. Certo. Não é tipo, inventa uma história aí que você quer fazer isso e vamos criar essa narrativa. Não. Isso faz sentido para você. A mesma coisa eu chegasse aqui e falasse assim, pessoal, agora meu novo curso, guitarra jazz. Tipo, nunca toquei jazz na vida. Não faz o mínimo sentido, entendeu? E aí você pode montar a oferta com base nisso. Eu te ensino a sair do zero e tocar o primeiro louvor na sua igreja em X tempo. Ou eu te ensino a ideia do Desculpa. curso é mais ou menos essa mesmo. Desculpa te cortar, mas foi Não, exatamente não. isso, do zero às 30 primeiras músicas para você tocar na igreja. E eu acho até que, assim, isso talvez tenha mais público para violão do que guitarra, talvez, não sei. Era um curso de violão mesmo que eu pensei. E no final das contas, é uma coisa totalmente coerente dentro do que você acredita e você vai fazer com legitimidade. É isso que importa, entendeu? Entendi. Só que, mais uma vez, o seu conteúdo ele tem que expressar esses valores. Vamos dar um exemplo. Pega o Juninho Afran. Banda gospel, tal. Se a banda fosse gospel, ele não falasse nada de Deus, nada do que ele acredita, tal, faria sentido? Né? Não é coerente, mas você pode ver, ele dá entrevista, ele conta, eu estava vendo os podcasts que ele participou, né? Ele conta o que aconteceu com ele, as experiências que ele teve. Eu já conheci ele há um tempo atrás, ele é um cara muito legal, inclusive. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ele é prova viva daquilo que ele está falando. E isso é importante para a legitimidade, no caso aqui, a gente está discutindo, do seu produto, entendeu? Vai muito além do que o curso pelo curso, então, né? Com certeza. As pessoas hipervalorizam o produto. Muitos alunos do PMD e muitas pessoas que vêm fazer consultoria, elas são extremamente focadas no produto. Elas querem fazer o melhor produto, elas acham que o produto delas é revolucionário, é demais, tal, e elas não entendem que o que importa é a transformação, o resultado do cliente. Então, não importa muito as aulas que o cara vai ter, nesse caso, a gente está discutindo, não importa muito se a aula é em HD, se é Full HD, se é 4K, quantos vídeos tem. O que importa é que o cara, depois de um determinado tempo, vá lá e toque a música na igreja, que é o que você está prometendo. Que ele consiga tocar. Então, a realização da sua promessa é sempre muito mais importante. Então, existe aquela máxima, né, de que produto bom se vende sozinho. Isso não é bem verdade. Então, a venda, na primeira etapa, o que realmente importa é o marketing. Agora, se o seu produto for ruim, você arca com as consequências depois. Por quê? Porque as pessoas não chegam no resultado, e isso vai virando uma bola de neve, as pessoas vão queimando seu produto, vai dando, né, enfim, vai gerando problemas, e aí depois fica difícil de vender, a coisa não funciona, tal. E aí o seu negócio não sobrevive de longo prazo. Então, né, o produto não seja importante, mas vamos dizer que o produto bom é um dos ingredientes, talvez superestimado, na minha visão, principalmente no começo. Eu acho que o começo ele tem que ser o mínimo produto viável, como a gente fala, faz o teste e vende. Aí depois disso, melhora o produto ao máximo para poder manter o negócio de pé e ter indicações e tal. Mas é basicamente isso. Nossa, tá claríssimo aqui um monte de coisa, viu? Um monte de dúvida que eu tinha. Porque a pessoa tem a ideia que é como se fosse um CD ou um DVD. Eu vou fazer o meu melhor CD do mundo e porque ele é bom vai fazer sucesso. Entendeu? Legal. E não é bem por aí. A mesma música que faz sucesso, e eu arriscaria dizer que ela é uma música que resolve o problema das pessoas. Porque a pessoa ouve, ela se sente bem. Aquilo ali ameniza uma dor, aquilo ali deixa a pessoa feliz, não sei. Então a pessoa fica ouvindo várias vezes. Se a música for boa só para o cara mostrar que ele é foda, entre aspas, é boa para ele, não para quem tá ouvindo. Tem que gerar alguma coisa na pessoa, entendeu? Não, tá claro, tá bem claro. Eu tava com muita dúvida em relação a tudo isso que você falou. Eu tô para começar a gravar esse curso que eu te falei, mas eu ainda tinha dúvidas a respeito do que a gente falou aqui, né? Eu sabia, eu tinha ideia de que precisava fazer outros posts, mas, pô, para que lado que eu vou? Eu tinha dúvida se eu faria um curso assim do zero, de violão, né? Mas, pô, de repente pegar uma galera de pop rock, eu tenho muito aluno que é roqueirinho e tal.
E, pô, mas não, mas eu tenho essa vivência da igreja, eu sei que tem gente que quer isso também. E eu achava que minha timeline ia ficar muito confusa se eu postasse esse negócio de igreja, ou postasse esse negócio de pop. Pô, mas precisa pôr mais coisas, sabe? Então, com o que a gente conversou aqui, eu já sei direcionar, assim, então já tenho uma ideia do que fazer, né? Veja bem, dá para fazer o curso de pop rock também. A questão não vai ter um posicionamento tão forte. Vamos dar um exemplo. Se você fosse igual, tem um aluno do PMD que é o Fabiano Carelli. Ele toca no Capital Inicial. Então, assim, o posicionamento, ele fazer um curso de pop rock tem um peso muito maior, porque ele vai ter o lance de ser o guitarrista do Capital Inicial, acompanhar artista há muito tempo e tal, e tal, e tal. Então, existe toda uma história por trás daquilo, entendeu? Entendi. Não que não possa ser feito. E volta naquela história. Porque aí alguém pode falar, mas então o cara tem que ser famoso? Não, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma história de vivência. Sim. Então a gente está pegando a vivência, ele tem de 20 anos acompanhando o artista. E no caso, a vivência na igreja. Uhum. Entendeu? Isso é super importante no mercado digital, resultado. Legal. Legal. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não, Rafa. Fechou. Então eu vou pedir para o pessoal que está assistindo até aqui, tira uma foto, marca lá no Instagram, o meu @, né, Rafael Neri PMD, o do Adamo é Adamo Martins, posta lá no Stories, marca a gente, dá um like, compartilha, comenta aqui as suas dúvidas, que vai ser um prazer poder te ajudar, e não deixa de me seguir lá no Instagram, eu estou postando muito conteúdo por lá. Me manda um direct, o que precisar. Obrigadão, viu, Adamo? Valeu, Rafa. Eu que agradeço, viu?